Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje falaremos sobre eternidade. Todos nós passamos aqui um curto período, tendo depois que enfrentar a eternidade. A humanidade tem buscado continuamente descobrir o segredo da vida depois da morte. E talvez você esteja procurando o significado da vida eterna e como obter. Fique comigo e vamos desvendar esse mistério. Vamos responder a princípio 3 perguntas recorrentes a quem quer saber como obter a vida eterna. E a primeira delas é a seguinte: qual a fonte da vida eterna? Ou onde devo procurar? Então nós vamos responder a esta pergunta através da Bíblia. No livro de Atos, no capítulo 4, o versículo 10 e 12, que vai falar o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então aqui, nesta ocasião de Atos, Pedro e João, eles estavam falando no Sinédrio, como se fosse uma assembleia dos juízes, onde lá tinha pessoas que cuidavam da lei, os legisladores, aqueles que fazem leis e que cuidam também da lei e que exercem esta lei. Ele falava acerca de uma ocasião que tinha acontecido logo antes, que foi a cura de um coxo. Eles perguntavam: em nome de quem vocês curam? Ele respondeu: em nome daquele que salva, o único, o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. A outra passagem que nos fala também sobre onde encontrar a vida eterna é João, capítulo 17, versículo 3, que vai falar: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E outra passagem também que fala acerca desse assunto é João 14,6, que vai nos falar o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós observamos aqui que onde tem a vida eterna é em Jesus Cristo, o único que salva, o único que pode nos dar a vida eterna. E outra pergunta que muitos de nós fazemos é o seguinte: quem recebe a vida eterna? Quem pode receber a vida eterna? Então, para isso, eu separei outros 3 versículos da Bíblia também para nos responder a esta pergunta. E vai nos falar o seguinte: em João 1,12 vai nos falar: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui eles estavam falando de Jesus. Outra passagem é a seguinte, em João 11,25, que vai nos falar o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Outra passagem, em 1 João 5, 11 e 12, vai nos falar o seguinte: este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós observamos aqui nestas passagens bíblicas que a vida eterna está em Deus. E apenas aquelas pessoas que creem em Deus podem receber. Então, como podemos receber a vida eterna? Crendo em Jesus. Outra pergunta que muitos de nós podemos fazer é o seguinte: quem pode ter a vida eterna? A quem é concedido a vida eterna? Então vamos responder essa pergunta também usando a palavra do Senhor, a Bíblia. Em João, no capítulo 5, no versículo 24, vai nos falar o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Outra passagem bíblica é em João 3,16, que vai nos responder o seguinte, a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.
Em 1 João, no capítulo 5, versículo 13, vai nos falar o seguinte: eu escrevo estas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, quem pode ter a vida eterna? Todas as pessoas que creem no Filho de Deus. Certa vez eu estava falando com um pastor da minha igreja e ele me falou o seguinte: filho, a salvação é a partir do crer. Nada tem a ver com a santidade. A salvação é algo que nos leva à santidade. Mas antes de ser santo, nós precisamos ser salvos. Primeiro, eu preciso ter certeza da minha salvação. E depois eu vou buscar a santidade, buscar estar parecido com Jesus. Foi assim o processo que aconteceu. Muitas pessoas esperam ficar prontas para receber Jesus. Saiba de uma coisa, você nunca vai ficar pronto para receber Jesus. Você vai receber Jesus e ficar pronto para a santidade e pronto para a vida eterna, através da fé em Cristo. Então, respondendo às 3 perguntas mais recorrentes, que são: qual a fonte da vida eterna? Como recebemos a vida eterna? E quem pode ter a vida eterna? Vamos para a dúvida que você pode ter ainda no seu coração. O que faremos para ter a vida eterna? Essa foi a dúvida de alguns dos que estavam ouvindo a pregação dos apóstolos em Atos. Olha só o que vai nos falar a palavra do Senhor. Atos, no capítulo 2, os versículos 37 e 38, vai nos falar o seguinte: ouviram isso e ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então nós observamos aqui que uma das coisas que nós precisamos fazer para ser salvos é se arrepender. Por que nós precisamos nos arrepender? A palavra do Senhor também vai nos responder a esta pergunta. Romanos 3, no capítulo 23, vai falar o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos nos arrepender porque nós todos pecamos. Mas primeiro, o que é arrependimento? Arrependimento é a mudança de direção, no sentido mais fácil para entendimento, no sentido mais literal, é a mudança de direção. Exemplo, você tem uma vida conturbada de muitos pecados, traição, bebedice e muitas outras coisas ruins que você sabe que é ruim para a sua vida, e você muda, você transforma a sua vida. Você não precisa mais daquilo porque é ruim para você e é pecado, é contra a lei do Senhor. Pecado é o quê? Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, todos nós pecamos, todos nós um dia fizemos algo contra a palavra do Senhor. Todos nós um dia transgredimos as palavras do Senhor e tudo aquilo que o Senhor pediu que nós não fizéssemos. Certo? Então nós precisamos nos arrepender desses pecados. E você vai falar assim: mas o Senhor nos perdoa, mesmo nós sendo contra a palavra dele? Sim, se nós nos arrependermos, sim. Olha só o que vai falar a palavra do Senhor. Atos, no capítulo 10, versículo 43, vai nos falar o seguinte: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos seus pecados pelo seu nome. Então nós observamos aqui que todos os que creem no Senhor, todos os que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida, têm os seus pecados perdoados. Os profetas que foram escolhidos, os apóstolos que foram escolhidos, pessoas que eram pecadoras, pessoas que transgrediam a lei do Senhor e logo foram transformados pelo poder e pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então creia que você também pode ser transformado. E outra palavra está em Efésios 1:7, que vai falar o seguinte: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 1 João, no capítulo 5, versículo 12, vai nos falar: quem tem o Filho tem vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer, primeiramente, crer, nos arrepender e receber Jesus. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas acerca da salvação e da vida eterna. Fique com Deus e não esqueça de Jesus. Até a próxima!